O movimento Eu Escolhi Esperar tem mais de 2,5 milhões de seguidores somente no Facebook. Ele nada mais é que uma manifestação do desejo de ter relação sexual apenas depois do casamento. Este é um assunto delicado e, muitas vezes, cheio de tabus. Nesta semana em que se comemora o Dia dos Namorados, vamos falar sobre os limites no namoro. O Minha Vez está pra lá de interessante, não saia daí! Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta depois de uma semana muito especial neste lugar que é o nosso quarto, onde conversamos sobre coisas inteligentes, onde conversamos sobre aquilo que é mais importante para a vida. E eu aproveito hoje para mandar um abraço para todos aqueles que gostam de viver juntinhos um ao outro, aqueles que estão namorando, aqueles que estão curtindo esse momento, essa fase tão gostosa da vida. Um grande abraço para você em qualquer lugar deste Brasil. Para conversar sobre esse assunto hoje, temos aqui uma galera muito especial, alunos aqui do IABC, do Colégio IABC, que, por sinal, todos aqui estão namorando, todos? É isso mesmo? Falar sobre limites no namoro, nada melhor do que chamar uma galera que está namorando, né? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje, vai ser muito legal. Para falar sobre esse assunto com a gente, convidamos o Binho. Ele que é pastor, trabalha lá no Mato Grosso do Sul. Tudo bom, Binho? Seja bem-vindo ao programa Minha Vez. É um prazer enorme receber você aqui. Espero que sinta-se em casa, viu? Ó, já mandou um recado. E falar em recado, Binho, mande um recado especial para o pessoal que está em casa. Aquele abraço. Meu recado vai para a comunidade Primeira Essência, lá em Campo Grande, onde eu sou coordenador do espaço e também pastor daquela comunidade. Mas o abraço mais que especial, meu amigo, é para minha bebezinha que nasceu, a Liz. Um beijão para você, papai te ama, e um beijo para a mãe maravilhosa, que é a minha esposa, a Milena. Que legal. Binho, conta para mim como é esse seu trabalho. Você está falando de um espaço especial, um projeto especial. Como é o seu trabalho lá em Campo Grande? O Espaço Primeira Essência é um local onde as pessoas vão para se encontrar com elas mesmas, com Deus e com o próximo. Então, é uma área assim, de uns 6 mil metros quadrados, de muito verde, com tudo pensado e preparado para que a gente possa ter ali momentos maravilhosos. Eu diria mais, momentos sensacionais com a vida, viu? Olha, que legal, que legal. Sua preocupação é com a saúde, o bem-estar e a felicidade espiritual e emocional das pessoas. Sim, sim. É sempre assim. Quando a gente fala, né, porque é uma paixão nossa, né? Quando a gente tem um amor por um local, não transparece. Mas nossa preocupação, ela pelo menos passa por três aspectos da vida. A área espiritual, o desenvolvimento da espiritualidade, a área física, de questões de saúde, e também áreas relacionais, que todo mundo o ser humano é um ser social e isso é importante ter esse processo. Falando nesse ser social, adolescente é um ser social, Binho, o que você acha? Olhando para essa galera linda. Eu tô sentindo eles assim, olha, um pouco mais tímidos do que eu, assim, a mãozinha entrelaçada, preocupado. Geralmente não é assim, viu? Mas o adolescente é mais do que um ser social. Eu acho que tem que ver com o fato de ser namorado. Será que isso envolve um pouco de timidez nessa hora? Eu tô preocupado com uma coisa. Eles são namorados, mas não tá de mãozinha dada. Não pode? Não sei, pode? Acho que pode, não pode? Quem é namorado de quem aí? Todos estão namorando. Deixa eu explicar por quê. Nós estamos aqui num colégio que o sistema é de internato. E aqui, rapazes e moças, existem alguns limites. Pode até namorar, desde que não pegue nas mãos, assim, tal. Tem algumas regras aqui interessantes. Limites. Sim, tem alguns limites. E esses limites são importantes ou não são? Deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês sentem falta disso? Não, faz falta essa questão de poder pegar na mão e tal? Ou será que de vez em quando pega um pouquinho na mão e bate? Não, como é que é? Quem vai falar para a gente aqui? Não tem problema não, pode falar. Então, aqui no colégio a gente sempre evita pegar na mão, assim, até porque não pode, a direção não deixa. Mas, assim, sempre dá uma escondidinha para pegar, porque namoro sem carinho também não dá. Tem tudo a ver isso, Binho? Pegar, tocar as mãos tem que ver com carinho. E por que o internato tem essa questão? Você já estudou num colégio interno, você poderia dizer para a gente um pouquinho como é que era? Você quase não fez isso, né? Rapaz, eu fiz um pouquinho, viu, Denis? Eu pegava um pouco da mão, sim, mas assim, com muito cuidado, com muito jeito, geralmente nos ambientes mais públicos, até porque assim, quando a gente começa a fazer carinho,
O carinho é um processo evolutivo, né? Uhum. Você faz o carinho na mão, faz o carinho no cabelo, faz o carinho no rosto, você abraça. E tudo isso faz parte de um processo muito gostoso, natural do ser humano. Então é importante mesmo você receber carinho. Até porque, como a gente falou anteriormente, como o ser humano é sociável, ele necessita de contato físico. Uhum. É até natural. A gente nasceu e já foi para o colo da mãe para receber carinho e o alimento. Então, acho que é muito natural a gente se tocar, fazer carinho. Não tem Isso, nada de errado, então, não. pelo contrário. Isso é importante para que a gente possa crescer de maneira saudável. E um namoro saudável tem carinho. E por que você acha que o internato coloca esse tipo de regras? São alguns fatores, né? Alguns fatores importantes para o benefício, viu, gente, nosso, porque a gente está aprendendo a lidar com nossas emoções, aprendendo a lidar com o libido, a gente está se descobrindo. E de alguma forma, o colégio, sendo responsável pela gente, ele orienta para que a gente possa ter o melhor namoro possível e a gente não passe disso. Uhum. Porque, veja, dependendo da formação e da família de onde você vem, você tem, às vezes, estímulos diferentes. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles me orientavam de uma maneira. Uhum. Mas eu já encontrei amigos meus que tinham uma orientação diferente. Um menino com 12, 11 anos, eu falava assim, vai lá, meninão, pegador. Então, estímulos diferentes. Sim. E aqui, como a gente precisa ter um cuidado, nós estamos cuidando de pessoas que vêm de famílias diferentes, a gente precisa ter um cuidadozinho melhor para que não haja o passar do limite. Do limite. Do limite. Uhum. Com certeza. Alguém aqui já precisou pagar algum castigo porque pegou na mão aqui no colégio? Não, né? Para vocês verem como assim, tem a regra, mas o colégio também, né, entende que existem coisas. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Aqui no internato, o namoro a gente conversa bastante e tal, né? É o mesmo jeito que vocês namoram aqui no internato, é o jeito que vocês namoram quando vocês saem aqui do colégio? É ou não é? Bom, é um pouco diferente, porque lá fora a gente acaba beijando e aqui a gente não pode, porque senão paga castigo, né? Mas tudo com muito respeito. Uhum. Não pegar na mão, mas continua com a gente namora, mas mantendo o respeito que a gente acaba aprendendo aqui dentro. Olha só que interessante, Pinho, essa questão do beijo, beijar faz parte do namoro, e ela falou a questão do respeito que aprende aqui dentro. Você sabe que em algumas culturas o beijo também é proibido. É que a gente que é ocidental, galerinha aí do Bicama, a gente que é ocidental, a gente imagina como o beijo é algo muito natural. Mas em muitas culturas, o beijo ele só ocorre após o casamento. Mesmo quando realizamos o noivado, alguns noivados em determinadas culturas levam 12 meses, não tem beijo, não tem toque. Somente depois do casamento. Aí vem a pergunta, por que a gente aqui acha que não tem problema e eles têm essa questão? E aí eu queria devolver a pergunta que você me fez, antes de respondê-la, devolver para os belos casais. Como é que vocês imaginam isso? Por que vocês acham que em um local pode beijar, abraçar e muitas outras coisas, e em outros locais não, tem uma orientação, a família cuida, e as pessoas, inclusive, aceitam essa orientação, dizendo, não, é legal, a gente só depois do casamento. Vocês imaginam por que essa diferença? Por que é a diferença de lugar? Em alguns lugares beijar é normal e no outro não. Eu acho que é por conta da cultura, né? Que, por exemplo, lá pro Afeganistão, o povo que é do islamismo, eles só podem fazer qualquer tipo de contato físico depois do casamento. E isso muito por causa da cultura, que isso já vem de antes e tal. E aqui, pro povo que é ocidental, a maioria preserva mais fazer sexo depois do casamento. E mais assim, beijo e alguns carinhos pode antes. Aqui na nossa cultura seria normal, mas em todos os lugares, por exemplo, né, numa praça, é a mesma coisa que dar um beijinho na frente do sogro, da sogra. Como é que é? O mesmo beijo que vocês dão quando estão sozinhos ou junto do papai e da mamãe, ou tem diferença? Hã? Não, tem diferença, claro. Porque a gente tem que ter o respeito não só entre os dois, mas também perto dos outros, porque muitas vezes acaba sendo constrangedor para quem está perto, tá vendo? Sim, um casal se beijando, alguma coisa do tipo, e ainda mais quando está perto da família. É constrangedor mesmo? Você tá lá passando na rua e tem um casalzinho lá, todo empolgado? É constrangedor, é um pouco constrangedor, principalmente em locais mais públicos, né? Um ambiente mais familiar. O selinho, um beijinho mais suave, não tem problema, a gente não se constrange, mas você percebe que há um nível, né?
Uhum. Parece que há um limite também, vamos colocar assim, um limite social. Coisas que pode e coisas que não pode. E eu acho que aí fica uma dica legal, porque o senso da comunidade ao redor diz muito como você deve se portar. Uhum. Então, se, por exemplo, eu dou um selinho de despedida na frente do meu pai, eu até encaro isso aí, né? Uhum. Mas dar um beijão, assim... Aquele beijão. Beijão e tal, é mais complicado. E aí eu acho que tem uma questão de senso, né? E eu acho que também existe a questão não só de senso do comunitário, mas também do momento para fazer aquilo. O que é que um beijão faz no meu corpo? Quando eu dou um beijão na minha esposa lá, e começa, né? Pegar fogo e tal. A mesma coisa acontece com vocês. E aí vem a questão onde é que eu vou dar vazão a esse meu desejo todo que vocês têm, que eu tenho, que todo mundo tem, na sua normalidade. Como é que vai funcionar esse negócio? E aí vem essa questão do limite e do local, e não só porque está na frente dos outros, mas também do que eu faço com esse desejo todo que está dentro do meu corpo, e, né, que uma hora vai ter que ser saciado. O que eu vou fazer com isso, né? Mas olha, Binho, é interessante, gente, essa conversa, interessante você que está em casa acompanhando a gente. Muitas vezes a gente não percebe, mas existem diferenças, sim, no beijo, na maneira como beijamos, na maneira como lidamos com esse relacionamento. E olha, eu estou curioso para saber uma coisa, Binho, e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Será que acontece realmente alguma coisa diferente quando se beija? O que acontece com o corpo? O que acontece com a gente? Até onde ir nesse limite? Até onde nós podemos namorar de uma forma assim mais íntima, com carícias e tudo mais? Quais são os limites de um namoro que realmente honra a Deus? É o que a gente vai conversar daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta aqui com essa galera especial, conversando sobre este assunto tão gostoso nessa época do ano, onde comemoramos o Dia dos Namorados. Como é gostoso essa fase da vida. Eu aproveito para pedir para você entrar na nossa página, curtir a nossa página, mandar o seu recadinho, mandar as perguntas que você queira fazer sobre este assunto ou outros assuntos, para nós prepararmos cada vez mais um programa focado em você, nas suas necessidades. E com a gente aqui o Binho. Binho, nós estamos aí conversando sobre este assunto, um assunto tão importante, sobre os limites no namoro. Realmente existem esses limites ou não? Faz parte da vida. Isso é ou não é importante para todo adolescente, Binho? É muito importante, né? Porque eu gostei dessa frase final que você disse. Você disse assim, é importante para o adolescente. Olha, eu acho que o mundo adolescente, boa parte dele gira em torno desse assunto. Muito pelo que se assiste, muito pelo que se lê, muito pelo que de informação que chega para ele e por tudo que está acontecendo dentro do corpo. Eu acho que boa parte do mundo adolescente, né, bonitões e bonitonas, gira em torno desse assunto, essa questão do namorado, aceitação. Acontece muito essa questão também dos limites, muito por parte da menina, né, que ela quer ser aceita, quer ser amada, e aí ela se permite algumas coisas às vezes para ter resposta, uma troca, né? Parece que o camarada exige uma coisa, ela em troca ela oferece outra, fica essa bagunça aí que é importante para eles e é importante para mim agora com minha pequena ali que já chegou, né? Ela nasceu agora recentemente, então estou assim ainda está chegando, já chegou e eu já olho para minha pequenininha ali e já fico já com o coração na mão. Porque um dia ela vai estar aí na idade desse pessoal aí girando e se preocupando com essas questões do limite do namoro. Com certeza, com certeza. No intervalo, tinham feito uma pergunta. Quem vai fazer? Vitor. Binho, certo? Você Certo. sempre foi cristão desde jovem, assim, ou não? Ó, já estou sabendo onde é que esse negócio vai chegar. Já estou vendo. Ele nem sorri, ele faz a pergunta ali, se mantém no jeito. Eu desde pequenininho, fui ensinado em conceitos cristãos, aprendi doutrina religiosa, fui ensinado segundo a Bíblia, e depois, mais velho, na fase ali da adolescência, eu tomei minha decisão por Jesus e assumi o comportamento e as coisas que Ele me pede para viver, cara. Já na adolescência também, viu? Diga aí. Binho, e você, em questão do seu namoro, como você levou ele até o seu casamento? Como é seu nome? Igor. Igor. Rapaz, olha, eu não vou mentir para você não, foi um Você desafio. namorou quanto tempo, Binho?
Namorei 3 anos e 8 meses. 3 anos e 8 meses. Um no colégio interno, eu estou falando, aliás, desculpa, namoro que com minha esposa, né? Sim. Porque eu tive outros namoros, inclusive é muito bom que você tenha algumas experiências no namoro. Bons psicólogos, inclusive conselheiros cristãos, eles indicam que uma boa média de 6 a 8 namoros é interessante. Aí vem um negócio bacana, eu vou te responder. Namoro que não seja o namoro de amassar pão, né? Você sabe qual é o processo de amassar que pão? é namoro também. Tem que tipo de namoro. Agora, exatamente. namoro ficar experimentando um a outro, as pessoas também não são igual roupa. Seria isso, né? Exatamente, exatamente. Então, Mas ter um único namorado, uma única namorada e chegar ao casamento, algum erro nisso, alguma coisa? Não, nenhum problema. É bom que você conheça outras pessoas. Conhecer, né? Conhecer Então, outras sim. pessoas. Eu li recentemente, essa semana, um livro, ele dizia o seguinte no livro, que o pai dele orientava, dizia que ele não podia sair 2 vezes com a mesma pessoa. Uhum. Primeiro diz que o pai tinha muita confiança com ele, para dizer, olha, sai com outras pessoas. E segundo, mostra um princípio. Ele até, o autor do livro diz, pai, desculpa, eu não cumpri certinho a sua regra, mas mostra um outro princípio de você conhecer outras pessoas. Uhum. Não existe só uma pessoa. E na fase da adolescência tem muito isso. A gente encontra uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa... E não, depende. E por isso a gente começa a colocar limites, viu? E o limite talvez esteja aí, não é aquela questão do ficar. O Binho lá falou, então eu posso sair beijando todo mundo para conhecer. Não é isso não, né, que você está falando. Não me entendam, por favor. Você que está em casa, por favor, não entenda isso. Não é para você sair ficando, mas para você conhecer outras pessoas. Então, olha, foi difícil, Igor. Não foi fácil porque minha esposa, ela é linda demais. E naturalmente a gente, né? Aquele fogo total. Mas a gente conversava muito. Alguns momentos a gente tinha que se afastar um pouco, alguns momentos a gente dizia assim, não, peraí, não vamos sair hoje, que o negócio está ficando feio aqui. Ou, no caso, bom, né, demais. Bom, mas não para o momento que a gente vivia. E algumas vezes a gente tinha que pedir desculpa para Deus, desculpa um para o outro, porque a gente errava um com o outro nesse aspecto, porque eu falo em erro, porque a gente tinha estabelecido limites. Uhum. A Milena e eu, a gente sentou e a gente estabeleceu limites. E às vezes a gente passava um pouco desses limites e a gente tinha que voltar a pedir desculpa um para o outro e para Deus. Binho, isso é importante, então, quando o casal, eles sentam, a gente vai namorar, então vamos colocar aqui alguns limites. Não dá para namorar se não for assim. É. Quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Tem até uma música muito popular do pagode, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu sei para onde eu quero ir. Então, para que eu possa ter sucesso no namoro, eu preciso estabelecer meus limites. E eu tenho que estabelecer meus limites de acordo com a crença que eu tenho. Eu tenho uma crença cristã. E a Bíblia me orienta a ter limites sadios para que eu possa usufruir de uma felicidade que hoje eu tenho no casamento que eu não tinha quando eu estava namorando. Entendi. Respondeu sua pergunta, Igor? Deu para você perceber? Agora fica a dica aí para vocês, né? Sentar, conversar e colocar os limites. Binho, quem você aconselha que tome a iniciativa de colocar esses limites? O garoto ou a garota, o rapaz ou a moça? Quem você acha que deveria aproveitar e colocar esses limites aí? Os dois. É? Não dá. É assim, ó, se eu estou namorando com uma pessoa que ela não tem os padrões que eu estabeleci, você estabelece. Se os dois têm padrões, os dois estabelecem. Agora, o certo é que aquele que pensa e se preocupa com o futuro, ele toma o primeiro ponto. Uhum. Se os dois pensarem e se preocuparem com o futuro, e são essas pessoas que a gente tem que namorar, viu? Meninas, camarada espiritual, camarada trabalhador e estudioso. Essas 3 características vão fazer vocês terem assim vão poder, vai trazer para vocês uma escolha melhor. E principalmente como é que eles tratam os pais. Então, se a pessoa não tem, estabelece. E isso vai ajudar a pessoa a desenvolver. Inclusive, eu tenho até uma ilustração aí, mas tem alguém mais para alguma pergunta antes de eu passar para essa ilustração, que ela é boa, cara. Diga lá. Pro Binho, eu queria saber, após o seu casamento, o que mudou no seu relacionamento? Tudo. Eu comecei a fazer sexo. Então, é bom demais. Então, é muito bom. Não tem nada melhor, até a gente conversando outro dia, eu e a Milena, não tem nada melhor do que você poder entrar na sua casa, você tomar um banho, tá aquele clima gostoso, você começa a namorar e você poder fazer tudo. E perceber que esse tudo é muito bom e não tem o jogo da culpa. Uhum. Que é assim, você passou do ponto, aí começa aquele negócio da culpa. E aquilo que seria prazeroso, ele começa a se tornar com um misto de coisa ruim. E se vocês passaram alguma vez do limite, vocês sabem o que eu estou dizendo.
Você é bom, mas você sente algo ali que você Alguma não consegue. coisa incomoda, não deveria não ter aproveita acontecido. tudo. Exatamente. Não aproveita tudo. Então, depois do casamento... Como é seu nome? Gabriel. Casamento, cara, é o céu na terra. Vale a pena esperar. Muito, mas vale muito. E isso que não vale a pena esperar, né? Quando você casa e você fala assim, opa, peraí, abriram as porteiras. Lembra, aliás, não vão lembrar, cara, eu já estou de cabelo branco aqui bem no meio. Abriu as portas da esperança, né? Então, quando abriu a porta ali, meu amigo, é muito bom, porque a gente começa a abrir portas de felicidade, de carinho, de comprometimento. Sem contar de outras coisas que esse limite que é quebrado após o casamento, ou melhor, ele é liberado, você se protege de muitas coisas. DSTs, uma gravidez em um momento indesejado. De cada 10 adolescentes que engravidam, somente 2 foram gravidez planejadas. E das 10, só 20% dos meninos que engravidaram assumem a menina, o filho e casam. Então, esse é um dado, assim, por si só, já mostra uma realidade, porque não está formado tudo, não tem estrutura financeira. Isso sem contar se você não pega uma doença que possa te matar no futuro. Acabar atrapalhando tudo. Binho, quais seriam, então, os limites? De modo bem pontual, para a turma, para os meninos, lá em casa, quais seriam os limites, então, para um namoro saudável cristão? Então, olha só, antes de começar as dicas, porque são várias, existem alguns mitos que eu gostaria que vocês entendesse que são mitos. Um dos mitos que as pessoas dizem muito por aí é que vocês não podem controlar o desejo de vocês. Isso é mito. Isso é mito. Vocês têm condição de controlar o desejo de vocês por vários fatores. E um principal, vocês têm o poder de Deus com vocês. Segundo mito, as pessoas dizem que sexo é seguro. Recentemente eu li uma reportagem mostrando justamente o contrário e doutores que ensinavam sobre sexo falando que não tem tanta segurança, inclusive sobre a camisinha, para pegar doenças DSTs e outras coisas mais. Tem um outro mito que é muito, eu acho até engraçado que as pessoas falam, né? Falam que isso não é importante. Gente, sexo é muito importante para vocês. Mas olha, coisas que ajudam, talvez, eles sabem quais são os limites. O tempo que você leva no beijo, a maneira que você beija, você tem que pensar nisso. Aonde você beija. E aí tem, dentro das dicas, coisas... Pode falar. Sim, aproveitando os mitos que você já colocou, eu queria aproveitar que esse é um momento tão especial que você poderia dar dica, não apenas para a gente aqui, lá para o nosso cantinho ali, muito especial, você poderia dar essas dicas diretamente para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, inclusive os namorados que estão conosco. E galera, valeu mesmo ter vocês aqui com a gente nesse programa, o nosso desejo é que tenha valido a pena para vocês os conselhos. Galera de casa, dicas especiais. Primeira delas, não saia sozinho. Saia com pessoas da sua idade, programe o que você vai fazer e coloque limites, mas coloque os limites junto com o seu parceiro, com o seu namorado. Aproveita isso para fazer agora no Dia dos Namorados, para não se empolgar demais. E aí fica uma dica de limites. Aquele filme, O Amor para Recordar. Lembra que a menina coloca limites e o garoto, ele tem que superar esses limites? Mesmo depois da morte da menina, ele se torna uma pessoa melhor, porque ele aprendeu a ter limites e desenvolver uma vida com objetivos bem focados. Então, seja feliz, coloque limites, estabeleça e faça o certo pelo certo, que vai dar tudo certo. E esse é o nosso desejo, que você seja sempre muito feliz, tenha um namoro muito bacana, muito gostoso e, principalmente, com a felicidade do Senhor Jesus. Binho, ora pra gente, por favor. Querido Deus, nos ajuda, Pai, a termos limites. Limites que o Senhor nos orientou para o nosso bem, para a nossa felicidade. Cuida de cada um de nós, cuida dos nossos namoros e nos torna pessoas felizes aqui nessa terra, nos preparando para ir para o céu, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. A gente se vê na semana que vem com mais um tema muito especial. Um abraço e até lá. Assim eu te contemplo no santuário.